Boa tarde, irmãos, na paz do Senhor Jesus. Nós estamos em casa, como os irmãos estão vendo aí, e eu resolvi gravar esse vídeo. Nós estamos vendo aí muita gente gravando vídeos do coronavírus, do Covid-19, muita gente gravando aí, querendo às vezes até sobressair com essa situação pandêmica a qual nós estamos vivendo. Mas eu queria falar um pouquinho, não é do Covid-19, eu queria falar um pouquinho sobre um pedido a qual o presidente fez. Nós temos visto que o nosso presidente tem lutado por nós com unha e dente, tem lutado fortemente para defender esta nação, e nós, como crentes em Cristo Jesus, nós como seres humanos precisamos juntar as nossas forças agora, juntamente com as forças daquele homem que tem lutado tanto para nos trazer um resultado bastante importante para a nossa nação. Ele pede que nós façamos jejum no domingo, e alguns até contestaram, alguns católicos disseram que não fazem jejum domingo, outros já disseram que fazem jejum aos domingos, e ele não pede apenas para os crentes que façam jejum. Pede que toda a nação faça um período de jejum ao domingo. Mas o que é o jejum? O jejum é a abstinência de algum tipo de alimento. O jejum por si só não trará efeitos espirituais. Mas o jejum, quando ele é acompanhado da oração, ele poderá trazer muitos efeitos bastante grandes para a nossa vida. E nós já temos tido experiências grandiosas com períodos de jejum, os quais nós tivemos já diante da presença de Deus, e isso nós nunca podemos fazer e nem falar para a nossa glória. Temos que compreender que nós estamos falando de um gesto recomendado pelo Senhor Jesus e também praticado pelo Senhor Jesus. O Senhor Jesus jejuou durante 40 dias. Ele não jejuaria durante nenhum dia sequer se ele soubesse que aquilo não teria efeito nenhum. Jesus jejuou durante 40 dias, também não foi para perdão dos seus pecados, que Jesus não tinha pecado. Jesus jejuou durante 40 dias para deixar a nós o exemplo. E nós temos o exemplo de que o jejum traz benefícios para a nossa vida espiritual, traz benefício para uma nação, traz benefício para alguém que está doente, ou até mesmo possesso de demônios, como nós podemos ver e vamos ler aqui algum texto que nos traz essas informações. O jejum trouxe um efeito grandioso para a nação de Nínive, para a cidade, aliás, para a cidade de Nínive. Nínive estava passando por uma fase pecaminosa muito difícil e precisava ser chacoalhada por Deus. E o Senhor Deus levanta o profeta Jonas e diz para que o profeta Jonas vá até Nínive e traga-lhe uma mensagem de arrependimento. Jonas relutou para não levar aquela mensagem. Por quê? Porque Jonas reconheceu e sabia e conhecia o povo de Nínive e sabia que eles não iam se arrepender. Jonas acreditava piamente que o povo de Nínive não ia se arrepender de seus pecados, portanto ele recusou em levar esta mensagem de arrependimento para a cidade de Nínive. Mas Deus continuou insistindo com Jonas. Jonas passou por umas situações que vocês lendo no livro do profeta Jonas, desde o primeiro capítulo, vocês vão compreender as situações as quais Jonas passou, porque Deus o enviava para pregar a Nínive, que Deus amava aquela cidade, e Jonas recusava ir porque Jonas sabia que aquele povo ia se arrepender, e aquilo que ele estava pregando não ia acontecer. Mas o que Jonas fez? Jonas, amando de Deus, foi levar uma mensagem de arrependimento para Nínive. E nós vamos ler no profeta Jonas, capítulo 4, e diz assim, capítulo 3, verso 4, e diz assim: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias, Nínive será subvertida. 40 dias era o período em que eles tinham para o conserto. Nós estamos aí em uma quarentena. 40 dias era o que eles tinham, o período que eles tinham para o conserto. Se nesse período eles não se consertassem, haveria uma destruição em massa.
E Jonas, a partir do momento que Jonas pregou, os ninivitas acreditaram na palavra de Jonas. Acabou exatamente acontecendo aquilo que Jonas temia. Jonas temia que após a pregação o povo acreditasse, se arrependesse e não acontecesse a destruição. O que Jonas queria é que ele pregasse destruição e acontecesse a destruição. Mas o que Deus não queria, o que Deus queria não era destruir, Deus queria era arrependimento. Deus queria era mudança de postura, mudança de caráter. E quantas vezes nós estamos passando por uma situação bastante complicada e Deus não quer nos matar, Deus não quer nos levar à morte, Deus quer que nós sejamos despertados para um conserto. Estamos aí dentro de uma pandemia, estamos em quarentena, e o que Deus quer de nós? Quer trazer a morte para a nossa casa? Deus quer trazer a destruição para a nossa pátria, para o nosso mundo? Não, Deus quer que haja arrependimento. Se este povo que chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a terra. Deus quer de nós arrependimento. E o que aconteceu com Nínive? Nínive arrependeu-se do seu pecado. Reconheceu que precisava mudar. Todos entraram em jejum. A valia do jejum, quando ele vem do profundo do nosso coração, quando ele é feito com a nossa alma, quando ele é dedicado a Deus. O povo de Nínive, no verso 5 do capítulo 3, os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum. Vestiam-se de panos de saco, desde o menor até o maior. As crianças, os adultos, os velhos, todos estavam em jejum. Todos estavam voltados para o mesmo objetivo. Todos estavam com a mesma finalidade. Todos estavam em busca de uma só coisa: o livramento de uma situação que poderia ser caótica para a cidade de Nínive. E não só os pequenos e os grandes jejuaram, mas também o rei. O rei de Nínive desceu do seu trono, despiu das suas vestes, vestiu-se de pano de saco e entrou também no período do jejum. E não só isso, não para por aí. O rei autorizou que os animais não comessem nem bebessem água durante aquele período, para que Deus ouvisse o clamor do seu povo. Para que Deus ouvisse o clamor do povo de Nínive. E obtiveram respostas. Obtiveram a resposta de Deus. Quando a nação que está passando por situação crítica, se ela se prostrar diante de Deus, ela vai obter resultado. A pedido do nosso presidente, não só neste período, mas nós já deveríamos todos estar em oração pela nossa pátria. Já deveríamos todos nós estar em jejum pela nossa nação. Queridos irmãos, nós não podemos folgar. Nós não podemos relaxar. Relaxar, que eu digo no sentido de descuidar. Nós não podemos descuidar. Nós precisamos voltar os nossos corações à oração. Nós precisamos voltar o nosso coração ao jejum. E talvez não o jejum de abstenção do alimento, mas deixarmos momentos prazerosos da nossa carne, do nosso eu, do nosso orgulho. E nós muitas vezes queremos estar no bem bom, queremos estar usufruindo das coisas as quais nós temos ao nosso redor, mas precisamos nos deter por uma quarentena ou por alguns dias em oração e jejum, para que Deus atenda. E fez proclamar o rei de Nínive
por mandado, e fez proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei, do seu grande, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem o leve ao pasto e nem bebam água. Os animais não iam orar, os animais não iam pedir a Deus, mas o rei compreendeu que o estado em que eles estavam, que a notícia que ele recebia da parte do profeta Jonas era séria, era real e poderia trazer um grande transtorno para Nínive. E para que nada ficasse, para que não escapasse, para que a oração deles não deixasse de ser ouvida, vamos proclamar um jejum total. Até mesmo os animais vão fazer jejum, para que ele tivesse plena certeza de que Deus ouviria a sua oração. O verso 10 diz assim: viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria e não fez. Esta peste pandêmica que está aí assolando a humanidade, muitos pensam que ungir os seus umbrais das portas com óleo vai resolver. Outros pensam que amarrar uma fita vermelha na porta vai proteger. Nada disso vai nos proteger. O que vai nos proteger neste momento é a oração e o jejum. A oração e o jejum. E volto a dizer, talvez não a abstenção de alimentos, mas a abstenção de prazeres que nos distanciam de Deus. A abstenção das notícias más. A abstenção das notícias que nos levam à bancarrota. A abstenção das reportagens que nos leva à situação caótica. A abstenção das reportagens que nos leva a acreditar muito mais em um vírus do que no poder de Deus. Precisamos nos abster neste momento. Precisamos voltar o nosso coração para Deus, precisamos voltar o nosso espírito a Deus, precisamos voltar a nossa alma para Deus, em quebrantamento, em humilhação, reconhecendo o poderio de Deus. Muita gente está reconhecendo muito mais o poder do vírus. Muita gente está reconhecendo muito mais o quanto é mortífero este Covid-19. Que também é. É claro que nós não estamos dizendo que não é. Estamos dizendo que realmente é. Mas os nossos olhos precisam estar voltados para Deus, que é o Criador do universo. A nossa fé precisa estar voltada para Deus neste momento. Não vamos nos curvar diante deste vírus. Não vamos nos curvar, não vamos temer ao ponto de tremer. Vamos temer aquele que pode, além de matar o nosso corpo, ainda lançar a nossa alma no inferno. Vamos temer a Deus, vamos nos voltar para a oração, vamos pedir pela nossa pátria que está numa situação caótica, grave, que precisa da oração, que precisa do jejum. O nosso presidente compreende o valor do jejum. E por isso ele pede que nós oremos em jejum pela nossa pátria. Queridos irmãos, não vamos deixar de orar. Vamos aproveitar o tempo que nós temos em nossa casa. Vamos deixar de estar ao redor das notícias demoníacas, armadas para destruir o nosso psicológico, para destruir a nossa fé. E vamos voltar para a palavra de Deus, voltemos ao Evangelho, para ver o quão grandioso é Deus e o quanto Ele pode fazer. Nínive foi livre de uma situação caótica por causa do jejum e da oração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.